Eu sou o pastor Cronaldo e então nosso objetivo com esse estudo é exatamente trabalharmos dentro das questões que envolvem os dons. E então agora nós vamos dando continuidade, né, tudo aquilo que a gente vinha trabalhando. Vamos fazer a leitura aqui do 1 de Coríntios 14 e o versículo, vamos iniciar o versículo para que a gente possa esclarecer de uma forma mais, vamos dizer, para que possamos aprofundar mais esse assunto. O texto diz assim: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, nós vamos trabalhar com o capítulo e destacar alguns versículos. Vamos trabalhar com vários versículos dentro desse texto, dentro do capítulo 14, né? E aí nós vamos enfatizar o versículo 12, porque o versículo 12 está exatamente aquilo que nós chamamos de princípio, baseado num método, onde se deve utilizar um método que a gente já vinha trabalhando, falando desse método, que é o método dedutivo, né? Que é o método dedutivo. Então o texto diz o seguinte: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então aqui a gente já viu que é um princípio, o dom é para edificar a igreja, né? O dom não é para edificar o indivíduo. O dom não é para edificar a Deus. Claro, se o indivíduo ele quer insistir com isto, Paulo também orienta. Então fale sozinho, você sozinho e Deus. Não é essa a sua ideia? Não é isso que você entende? Então fala você sozinho e Deus. Mas quando eu manifesto, ou quando o Espírito Santo se manifesta na minha vida, ou na vida de alguém para utilizar ou fazer com que aquela pessoa manifeste pelo Espírito Santo, realize o dom, então o Espírito Santo tem esse propósito: edificar a igreja, fazer com que aquela pessoa, movida pelo Espírito Santo, edifique a igreja. Então isso é uma questão que está ficou claro. Então veja o que Paulo, nós já vimos aqui, né, já no versículo 1 ele diz que procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então a gente já viu o que significa profetizar num estudo anterior. O que significa profetizar? O que significa esse dom de profecia? Então já vimos, né? Aí ele vai dizer: pois quem fala em outras línguas não fala a homens. Já vimos isto, né? Não está falando homem, está falando a Deus, porque lá no capítulo 2 de Atos, aí a gente fez aqueles questionamentos que é preciso que se faça. E aí um questionamento quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, desceu para falar a quem? Então não foi para falar com Deus. Então isso a gente já viu no estudo anterior. Ele desceu para falar com os homens, mas aqui Paulo está dizendo que eles lá, os irmãos de Coríntios, estavam utilizando o dom para falar com Deus, né? E aí ele vai dizer, mostrando lá toda essa questão que envolve, né? Uma vez que está falando com Deus, os homens não entendem, ninguém entende, então estão falando em mistério, e a gente viu a questão que envolve mistério, envolvendo também as religiões de mistérios. E aí onde a gente viu, no estudo anterior, que os dons que a igreja estava utilizando, a forma que ela estava utilizando dos dons,
estava mais próxima das religiões de mistérios do que propriamente da igreja de Jerusalém, a igreja dos apóstolos, ou da forma como ocorreu lá. Isso a gente viu no estudo anterior. Eligen solo a las jóvenes espartanas más bellas para que vivan con ellos como oráculos. Su belleza es su maldición, ya que los infelices viejos tienen deseos carnales y almas tenebrosas como la noche. ¡Reza a los vientos! Esparta sucumbirá. Toda Grecia sucumbirá. No confíes en los hombres. Honra a los dioses. Honra a la carneia. E aí ele prossegue, a gente vai desenvolvendo aqui num texto, e aí ele vai dizer, porque em outra língua falamos senão a Deus, visto que ninguém entende, em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala a homens. Então, quem está falando realmente aos homens, quem está realmente edificando a igreja, quem está utilizando realmente, baseado no versículo 12, né, o dom é para edificar a igreja, quem está fazendo isso de fato são os que estão profetizando, e a gente já viu o que era, né, o profetizar. Fala os homens, edificando, exortando e consolando. Então quem está fazendo isso de fato é quem está profetizando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então a gente já viu essa questão envolvendo que o dom não é para edificar, que o dom, conforme o versículo 12, o dom é para edificar a igreja, mas aqui a igreja de Coríntios, conforme o capítulo 3, que já vimos, que Paulo chama de carnal, era uma igreja carnal. Vimos outros textos que mostram essa problemática que estava dentro da igreja de Coríntios. Então a igreja de Coríntios estava utilizando do dom para edificar cada irmão, edificando a si mesmo. Então quem está falando em línguas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então quem está realmente edificando a igreja, quem está realmente exercendo a função correta do dom, conforme o versículo 12, que já trabalhamos, exercendo a verdadeira finalidade do dom, é quem está profetizando. E nós já vimos como essa profecia de fato conforme os estudos anteriores que nós já trouxemos. E aí Paulo ele vai prosseguindo, né? Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, porque quem profetiza é superior que fala em outras línguas, salvo se interpretar para que a igreja receba edificação. Então, se vocês realmente utilizarem o dom de forma correta, o dom de línguas de forma correta, de uma forma que a igreja entenda, com objetivo, com finalidade de edificar a igreja, aí sim, aí vocês vão estar no pé de igualdade com aqueles que estão profetizando. Porque quem está exercendo mesmo a finalidade na proposta do dom, conforme o versículo 12 que já lemos, é quem está profetizando. Então quem está falando em línguas, a não ser que interprete, porque aí sim, interpretando, a igreja vai entender, a igreja vai compreender, e essa é a finalidade. Porque quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, foi para edificar os homens, foi para falar com os homens. O dom precisa continuar exercendo essa finalidade de edificar a igreja. Então essa é a finalidade. Então se alguém se interpretar, então para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmão, aí ele vai dizer, eu gostaria que realmente vocês falassem línguas. Então aqui a ideia, quando ele usa lá no grego, é a expressão aí de idiomas, não língua no sentido de estranha, no sentido de algo que não seja inteligível. Eu gostaria realmente que você falasse vários idiomas, várias línguas. Porque quando nós pegamos Atos, que eles falaram lá
no capítulo de Atos, nós vamos ver aqui, né, para se referir ao idioma que eles estão falando lá no idioma através do Espírito Santo. Então a etimologia que aparece aqui é glossai. Essa é a etimologia no capítulo de Atos 2, é glossai. No versículo 4 de Atos 2 vai aparecer a mesma expressão que dá a ideia de idiomas com glossais, né? Glossais, né? Que vai aparecer aqui no 2:11, glossais, né? Então quando nós pegamos, então nós vimos que lá, quando o Espírito Santo desce, ele desceu para falar com os homens, não para falar com Deus. Então o Espírito Santo utiliza o idioma dos homens. Glossais é o idioma dos homens, né? Glossai é o idioma dos homens, não o idioma de Deus. Então é esse idioma que o Espírito Santo está utilizando para falar com os homens e não com Deus. No 14:4 aparece a palavra, a expressão lalon glossê, que tem a mesma raiz de glossais. Glossais, glossar. Então aparece aqui lalon glossê, que significa falar línguas, e não aparece a expressão estranha. A expressão estranha não aparece no grego, né? Então lalon glossê, que significa falar línguas, né? Então falar línguas. E aqui pegando o 2 que nós já vimos, lalon glossê, que é a ideia de idioma, né? Então quem está falando idioma, quem está falando línguas, quem está falando aí o idioma, né, está falando para edificar-se a si mesmo, né? No 14:4 vai dizer lalon glossê, que é a ideia de que quem está falando línguas, quem está falando o idioma, né? Quer dizer, o idioma que o Espírito Santo usa lá, que ele desce para falar com os homens, é o idioma dos homens. Aqui ele está utilizando essa mesma expressão, glossê, né, com a ideia de que não está falando aos homens. Está utilizando o idioma que deveria ser utilizado para falar com os homens, está falando com Deus. E aí a gente viu essa questão aí que estava muito próximo da ideia das religiões de mistérios, né, que utilizavam de uma ideia relacionada ao idioma, mas de uma forma distorcida, a ideia de que eles estavam falando para Deus. Então eles estavam conversando com Deus, ou com deuses, né? Então isso é uma coisa muito forte e presente nas religiões de mistério. Nós vimos isso no estudo anterior. Então aí ele coloca aqui, né, lalem glossais. Então aparece novamente a ideia, né, e aí falando línguas no sentido de idioma, glossais no sentido de idiomas, né? Aliás, me desculpe, eu estou lendo 14:5, né? 14:4, lalon glossê, certo? E aí a ideia de que eles estão utilizando a línguas não para falar com os homens, né? Aliás, lalon glossê do 14:4 está se referindo a quando ele diz que falava em línguas no sentido de edificar a si mesmo, né? No capítulo 14:2 aparece, né, 14:2, lalon glossê, e aí ele vai dizer que não estava utilizando, né, o glossê, quer dizer, o idioma, para falar com os homens. E aí ele vai dizer lalei alá teó, quer dizer, na ideia de que eles estavam utilizando para falar com Deus, então não para falar com os homens. Isso no 14:2, certo? E aí aqui ele aprofunda, deixando claro, mostrando que já que ninguém entendia aquilo, como isso ocorria nas religiões de mistérios, né? Então estava falando em espírito, que era a ideia das religiões de mistério, estava debaixo de uma presença espiritual ou elevada, né? E aí eles estavam falando em mistérios, lalei
teria, que é a ideia de que eles estão falando em mistério, né? Falando em mistério. Então a gente viu toda aquela ideia das religiões de mistérios. Bem, quando nós, então aprofundando, né, ele vai dizer, aí ele vai colocar, né? Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, em que vos aproveitaria, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Assim que o instrumento inanimado, como flauta ou citara, quando emite sons, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na citara? Quer dizer, se você não toca a flauta, ou a citara, ou qualquer outro instrumento, né, de sopro, seja qual for, e não tem, né, algo certo, né, vocês estiverem tocando de qualquer jeito, como é que vai saber o que vocês estão tocando? Então Paulo aqui ele está mostrando, fazendo aqui a fala de Paulo, ela tem um propósito corretivo. Então nós vimos aqui um propósito corretivo. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensivas, como se entenderá o que dizeis? Então aqui nós temos um questionamento, Paulo fazendo um questionamento, com o objetivo de levá-los a uma reflexão. Porque estareis como se falasses ao ar. Então é como se você estivesse jogando palavras no ar, jogando palavras fora. Se vocês estão falando em uma língua que ninguém entende, já que vocês estão dizendo que estão falando com Deus e estão fazendo isso na igreja, vocês estão, né, jogando para lá. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Então Paulo está dizendo, não existe nenhuma voz, não existe nenhuma língua que é sem sentido. Todas elas têm sentido. Então Paulo está mostrando que eles estavam utilizando-se de um idioma, né, sem dar um sentido, sem ter um sentido, e aí alegando que eles estavam falando com Deus e mistérios. E aí Paulo está dizendo, olha, isso não funciona para a igreja, isso não tem um valor para a igreja porque ninguém está entendendo. E se ninguém está entendendo, vocês estão falando para o ar, não estão edificando a igreja. E o propósito, conforme o versículo 12, é que eles utilizassem o dom para edificar a igreja. Aí ele vai dizer, assim também vós, visto que desejais dons, olha aqui como ele coloca aí a questão, espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aí Paulo começa a normatizar, ele trabalha com os outros textos, né, corrigindo, utilizando-se de correções, trazendo exatamente a ideia, que era a ideia que estava formada na concepção da própria igreja. E aqui no 12 ele faz ele apresenta uma forma em que a igreja precisa, na sua reflexão, entender que ela deve utilizar-se, né, dessa orientação de Paulo, porque Paulo ali entra aqui nesse texto, normatizando para que a igreja compreenda, né, como ela deve realmente fazer. E aí no versículo 13 ele vai dizer, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então se você está falando de uma língua, que você estão dizendo que estou falando com Deus, que nem vocês mesmos estão entendendo, então vocês precisam orar para que vocês possam também entender, compreender o que vocês estão falando. Porque se orar em línguas, o meu espírito ora, de fato. Então dizendo, se vocês estão orando, o espírito está bem, ok, vocês estão orando, né? Já que vocês estão dizendo que estão falando com Deus, tá, vocês estão orando. E aí, quando nós pegamos, nós vamos para o texto de Provérbios, nós vamos ver que na orientação já da própria palavra em Provérbios, vocês vão ver que essa questão de orar não significa que alguém está dentro do propósito de Deus, no fato dela estar orando. E aí quando você pega o capítulo de Provérbios 28, olha o que ele diz aqui. O capítulo 28 diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a Torá, quer dizer, a palavra, a Torá, está relacionada à lei aqui, que está se referindo aos 5 livros de Moisés, Gênesis e aí os outros, então os 5 livros chamados Pentateucos. Aí ele vai dizer, então, o que desvia os ouvidos de ouvir as orientações, as regras de Deus,
então a lei, até a sua oração será abominável. Quer dizer, até a oração dessa pessoa, se ela não ouve, ouvir no sentido obedecer, se submeter, aí ele vai dizer que até a sua oração, até a oração dessa pessoa será abominável. Quer dizer, ela está orando de fato. Mas o texto diz que a oração dela será abominável. Deus vai abominar a oração dela. Quando você pega Mateus, aí entra toda essa questão, porque o fato de alguém estar orando não significa que Deus está agradando com a oração dessa pessoa. Você pegando Mateus, aqui no capítulo 6, ele vai dizer, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, orareis ao teu Pai que está em secreto. No versículo 5 diz assim, quando orares, não sereis como os hipócritas. Olha, quando vocês forem orar, não orem como os hipócritas. Então Jesus está dizendo que os hipócritas, eles oravam. Então essa questão de orar não significa que a pessoa está fazendo a coisa da forma correta. Quer dizer, os hipócritas, quando vocês orarem, não orem como os hipócritas. Quer dizer, aqui são chamados religiosos arrogantes, porque os religiosos, eles oram. E a oração dos religiosos, ela pode, diante de Deus, ser considerada como uma arrogância. Mas ele vai colocar também aqui um outro elemento que ora. Ele vai colocar aí ele vai dizer, e orando, versículo 7 do 6, e orando, de Mateus 6, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então Jesus, eles presumem. Então Jesus está dizendo que eles não são ouvidos, Deus não ouve. Eles não são ouvidos. Ou se era por deuses dele, não está ouvindo, não é ouvido. Certo? Então Jesus está mostrando aqui que os religiosos, a oração dos religiosos é tida diante de Deus como arrogância, e a oração dos gentios é tida diante de Deus como uma ignorância. O fato de alguém orar não significa propriamente, então Paulo está dizendo, olha, de fato, se vocês estão orando em línguas, estão dizendo que estão falando com Deus, estão falando no ministério, de fato vocês estão orando. Vocês estão orando, certo? Mas isso não qualifica a oração de vocês. Não qualifica. E aí quando ele vai dizer, porque se eu oro em língua, o versículo 14, eu oro em língua, o meu espírito ora, de fato, mas minha mente fica infrutífera. Minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orareis com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, qual é a forma de eu orar em espírito e orar com a minha mente? É orar na minha língua. É orar na minha língua. Quer dizer, e aí é importante que a gente entenda isso. Porque nós temos essa ideia de que Deus fala conosco na nossa língua. E aí é dessa forma que acontecia quando Deus descia. Deus falava na língua daquela pessoa que precisava receber a mensagem de Deus. O objetivo de Deus como idioma é exatamente alcançar o homem, certo? Então, vou orar com entendimento, vou cantar com entendimento, vou cantar na minha língua, vou orar na minha língua, vou orar na língua que eu entendo, certo? Então, você deve fazer isso, orar na língua que vocês entendem, cantar na língua que vocês entendem. Aí ele vai dizer, se tu bendizeres apenas em espírito, como direis um e do outro amém depois da tua ação de graça, visto que nem entende o que dizes, porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Então você dá bem graça, você diz, eu estou sentindo bem, isso me faz bem, certo? Isso me satisfaz, mas o outro não. Dou graças a Deus porque falo em outra língua mais do que todos vós. E aí há muitas interpretações dentro dessa ideia, e aí eu entendo particularmente, que quando Paulo está dizendo que ele falava muito mais línguas, aí ele está falando línguas aqui no sentido, realmente, aí nós, 17, versículo 18 do 14, a expressão que ele usa aqui para dizer falo mais línguas é exatamente o glossais, que é exatamente idioma. Eu falo mais idiomas do que vocês, idiomas, glossais, certo? Que é o mesmo que vai aparecer também lá em Atos, glossais. Quando o Espírito Santo desceu, falou no idioma dos homens, e eu falo mais idioma do que vós,
E aí, a ideia que nós vamos entender, né, malon glossais laló, ele está trazendo essa ideia, né, que de fato ele falava mais idioma, porque Paulo ele falava vários idiomas. Ele falava vários idiomas. Versículo 18: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Quer dizer, aí quando ele fala do meu entendimento, ele está falando exatamente, né, dentro daquilo que ele compreendia. Por quê? Ele, contudo, prefere falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir o outro a falar 10.000 palavras. Tal. E aí nós precisamos entender que quando Paulo está dizendo, colocando isso, ele está aqui orientando a igreja, no sentido de que eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento do que falar 10.000 palavras numa língua que ninguém entenda ou que eu não entendo. Então ele está partindo dessa ideia. Ele está partindo da ideia, certo, do que ele prefere, né? Não do que ele fazia, não do que ele falava. Quer dizer, não seria a ideia então do que ele falava, não aquela ideia de que eu falo mais idioma do que vocês. Mas aqui a ideia é do que ele prefere. Olha, ao invés de eu falar 1.000 palavras que eu não entendo, dentro da perspectiva da visão da igreja de Coríntios, eu prefiro falar na igreja 5 palavras que todo mundo entenda, ao invés de falar 10.000 que eu não entendo. Então na igreja eu prefiro falar 5 palavras que eu entenda, certo? Então ele está trazendo toda essa ideia, né? Toda essa ideia. Não que ele estivesse dizendo que ele falasse 10.000 palavras que ele não entendia, mas aqui ele está trazendo a ideia do que ele prefere. Olha, eu prefiro, se eu for fazer uma escolha entre uma coisa ou outra, de que eu tenho que falar 10.000 palavras que eu não entenda, eu vou optar para falar na igreja 5.000 palavras que eu entendo, 5 palavras que eu entendo. E aí nós estamos vendo aqui Paulo trazendo diante da igreja uma didática, né? E aí, nessa fala de Paulo existe exatamente esse objetivo de educar, de fazer com que eles compreendam, fazer com que eles entendam o que é o melhor para a igreja, né? Não o que seria o melhor para mim, mas o melhor para a igreja. E aí, conduzindo ele de forma que a igreja ela compreenda isso, ela faça essa reflexão, ele aprofunda, né? Irmão, não sejais menino no juízo. Olha aí, não sejais menino no juízo, vocês estão sendo menino no juízo, né? Na malícia, sim, sedes criança, vocês devem ser criança na malícia, não no juízo. Vocês estão sendo menino no juízo, quando vocês estão fazendo isso. Sede criança quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, sejam maduros, tenham maturidade no que vocês estão fazendo, né? Não, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Mesmo eu vou falar, né, para outros, vou falar para o meu povo através de outras línguas. E aí, dizendo isso na lei, Deus dizendo na lei. Quer dizer, então Deus está dizendo, e mesmo assim eles não vão me ouvir, mesmo assim eles não vão entender. De sorte que as línguas, e aqui tem uma questão, quando ele coloca, possivelmente, e quando Deus ele castiga o povo, ele leva o povo à Babilônia, né, Deus ele fala ao povo através da língua dos babilônios, né? E mesmo assim o povo não entendeu, no sentido que o povo não entendeu que Deus estava disciplinando eles, né? Depois nós vamos ver quando Deus permite que o povo ele esteja na submissão ou submisso aos medo-persas, né? E aí Deus fala com esse povo através dos medo-persas quando esse povo está no cativeiro. E nós vamos ver lá Daniel revelando, mostrando o que ia acontecer
depois do povo estar nas mãos dos babilônicos, os outros reinados queriam que o povo de Israel teria que se submeter. Então nós vamos ver os babilônicos, os medos-persas, depois os gregos e depois os romanos, né? Até o período de Jesus nós estamos vendo o povo cativo aos romanos. E lá, que língua Deus ele fala com o povo? A língua dos gregos. Então nós vamos ver a Bíblia sendo escrita no grego. Deus está falando, então Deus fala a esse povo através lá dos romanos. Né? E aí, claro, os romanos falavam latim. Né? Os romanos falavam o latim. Mas na nossa compreensão cristã, aí eu estou dizendo nossa compreensão cristã, não na compreensão judaica, nós vemos que o Novo Testamento foi escrito no grego, e aí nós estamos vendo Marcos, Lucas, Mateus e os outros textos sendo utilizados no grego, Deus falando com esse povo. Nós estamos vendo Deus falando de várias outras formas com o povo judeu, no latim, no grego, né, na língua dos caldeus, na língua dos medos-persas, né, e assim várias outras línguas, certo? O texto, Paulo dizendo que mesmo assim o povo não iria ouvir. Na nossa compreensão, na compreensão cristã, o povo realmente não ouviu, o povo judeu não ouviu, de maneira que eles não aceitaram o Cristo, o que para nós gentios cristãos, Jesus Cristo, o que para os judeus cristãos, o Yeshua, o Yeshua. Então eles não, os judeus que não aceitaram o Yeshua, mesmo assim eles não compreenderam, mesmo Deus falando por meio de outras línguas. Então possivelmente Paulo estivesse aqui querendo dizer essa questão, possivelmente. E aí o que é que diz? De sorte que a língua constitui um sinal não para os crentes. A língua não é um sinal para os crentes. Deus utiliza então as línguas como um sinal para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. E aí Paulo ele já começa a mostrar realmente, mostrando que qual era a finalidade do idioma, quando Deus desce e fala através de outras línguas, mostrando aí, baseado no que ele já disse no versículo 20, no versículo 27, quando diz que na lei está escrito que falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aí ele vai dizer, no versículo 22, que a língua, então, ela se constitui um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então, possivelmente, os judeus que eram incrédulos. Porque aí você vai ver, quando Tomé ele pede um sinal a Jesus, Jesus diz assim: Tomé, seja crente, não incrédulo. E nós vamos ver Paulo dizendo em Coríntios, no próprio texto de Coríntios, logo no início, capítulo 1 de Coríntios, e o versículo 22, quando o apóstolo Paulo vai dizer que os judeus eles pedem sinais. Então os judeus pedem sinais. E aí Paulo está dizendo que o idioma foi um sinal para os incrédulos. Então se constituiu como um sinal para os incrédulos e não para os crentes. Certo? E aí, analisando, e aí nós aprofundamos, ele vai dizer, versículo 23, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Veja que Paulo vai colocar isso de uma forma negativa. Ele não está colocando de uma forma positiva. Isso não é positivo para a igreja, isso é negativo. Porventura, se entrar um indouto ou entrar um incrédulo e eles verem vocês falando em línguas, eles não vão dizer que vocês estão loucos. E aí nós percebemos que aqui Paulo começa a mostrar que possivelmente a língua que era um sinal para os incrédulos não seria mais os incrédulos gentios, possivelmente os incrédulos judeus, porque aqui nesse caso Paulo vai dizer que se entrar um incrédulo ou um indouto, eles vão dizer que a igreja está louca. Eles não vão ter aquilo como, digamos,
um sinal positivo, como já também não era um sinal, não foi um sinal positivo para os próprios judeus, porque quando nós pegamos lá capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que alguns judeus, eles começaram a dizer que os discípulos estavam com monstros, estavam bêbados, estavam manifesto algum comportamento deles, quer dizer, na verdade a fala dos judeus, alguns judeus, em relação aos discípulos, quando o Espírito Santo desceu, foi de forma irônica, eles zombaram, dos discípulos. Então veja que toda essa questão envolvendo lá. E aí ele vai dizer, porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo indulto, é por ele todos convencido e por todos julgado. Então Paulo vai dizer que se eles não ficarem se utilizando da língua, do dom de língua, da forma como eles estavam utilizando, o indulto ou incrédulo, ao chegar na igreja, ele não vai não vai haver uma ação positiva na vida desses do indulto ou dos indultos ou dos incrédulos, mas vai haver uma reação negativa. Agora, se alguém estiver profetizando, aí Paulo diz assim, aí sim, se alguém estiver profetizando e entrando algum incrédulo ou algum indulto, então eles vão dizer, eles serão convencidos e por todos eles serão julgados. Então Paulo está dizendo que a profecia sim vai produzir um efeito positivo. Aí ele vai dizer, tornar-se manifestos os segredos do coração e assim prostrando-se com a face em terra adorarão a Deus. Aí ele vai dizer o que profetiza que vai provocar essa reação positiva na vida dos incrédulos ou dos indultos. Então eles vão de fato adorar a Deus, eles vão de fato entender, eles vão de fato compreender, não com aqueles que estão falando em línguas, porque a reação deles será uma reação negativa, a não ser que alguém estiver profetizando. Aí sim, eles vão entender, eles vão compreender, eles vão se convencer, eles vão se prostrar diante de Deus e eles vão adorar, prostrado em terra, adorar a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Então eles vão testemunhar que de fato Deus está no meio de vocês, se profetizar, não se falar em línguas. Ele mostra então a reação negativa daqueles que estão falando em línguas, da forma como eles estão falando, e a reação positiva daqueles que estão profetizando, mostrando aí que o que está profetizando de fato é que está realmente manifestando uma ação positiva e atendendo exatamente a expectativa do que é realmente o dom. Aí Paulo ele começa a colocar em ordem, trazer algumas questões em ordem. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Uns têm salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. A edificação de quem? Aí tem que ser baseado no versículo 12, a edificação da igreja. O dom é para a edificação da igreja. A igreja explicou isso no 12. Então, quando ele seja para edificação, é a edificação da igreja. Então, seja para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, e aí o versículo 27, aí então, que língua ele está falando? Que língua? O versículo 27 do 14. Então, que língua que Paulo está falando? Certo? Então, o versículo 27, ele vai dizer, aqui vai aparecer glossei, que é a ideia de idioma. Se caso alguém venha falar em outra língua, em outro idioma, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3. Então não seja mais do que 2 ou quando muito 3. E isto sucessivamente haja quem interprete. Então, que não seja 2, mas que haja alguém que interprete. Alguém vai falar em outra língua, em outro idioma, tem que ter alguém que interprete. Então ele começa aí a colocar em ordem. Quando você vê esse texto, Paulo limitando aí essa questão, ele limitando, se você pega Atos capítulo 19, você vai ver que lá em Atos capítulo 19,
ao ler, o versículo vai dizer, no capítulo 19, versículo 6, vai dizer: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Então aqui no versículo 6, aí o versículo 7 vai dizer: e eram ao todo uns 12 homens, dizendo que esses 12 homens estavam profetizando e falando em línguas. Então aqui não diz como estava sendo feito. Então digamos que eles estivessem falando todos ao mesmo tempo, falando em línguas, certo? Então quem é que está aqui? Paulo. Paulo está lá no versículo 6. Mas aqui Paulo mostra que fale 2, ou quando muito 3, 14. Então ele vai dizer, não que seja mais, quando muito 3, então em outra expressão 2, ou quando muito 3. Então 3 já é muito. Então traz essa ideia. Então Paulo está colocando aqui em ordem, trazendo ordem para a igreja. E ele vai, mas não havendo intérprete, então fica lá na igreja, isso é uma ordem. Fica lá na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E aí ele diz, falando consigo mesmo e com Deus. Então, claro, aqui o que nós estamos vendo nesse texto é o que nós chamamos de uma concessão. Se eles entendiam que eles estavam falando uma língua, que essa língua era uma língua que eles estavam falando diretamente para Deus, que era uma língua que nem mesmo eles entendiam, já que vocês querem, já que vocês querem falar, só que se fizer isso na igreja tem que haver intérprete, porque o dom é para edificar a igreja, certo? Agora, caso alguém não queira aderir, aceitar a orientação de Paulo, então vocês falem vocês com vocês mesmos e com Deus. Então, já que havia essa compreensão na visão da igreja de Coríntios, e aí nós reiteramos a ideia de que essa ideia ela estava mais próxima às religiões de mistério do que propriamente a igreja de Atos, tanto é que Paulo vai deixar claro que para eles falarem, eles teria que haver um intérprete, isso na igreja teria que haver um intérprete, isso é uma ordem, e eles sabem que hoje as igrejas que praticam um tipo de língua que não se entende, ela não obedece esse critério apresentado por Paulo, mas Paulo está colocando aqui uma ordem. Então, fale você e Deus. Fale você e Deus no sentido de que a compreensão dele não poderia afetar a igreja. Então, já que você tem uma compreensão, essa compreensão não pode afetar a igreja. Então, você tem que assumir sozinho a responsabilidade. Então, fica entre você. Certo? Então, isso é uma questão muito clara. Muito clara. Se não é uma coisa que não vai fazer bem a igreja, não tem um propósito para a igreja, tem um propósito de edificar a igreja, e você entende que é uma coisa que na sua compreensão, aquilo de fato você está falando com Deus, então fale você e Deus. E aí ele coloca, aí ele vai trazer no versículo 29, tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação, outrem que esteja assentado, cale-se primeiro. Essa questão de revelação nós vamos falar em um outro estudo. Eu vou entrar nessa questão de revelação. E aí ele vai dizer, 31, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então a profecia ela precisa ser de forma que tenha um ensino, seja algo que você vai trazer uma aprendizagem e que vai trazer um consolo. Nós já vimos o que significa a profecia no estudo anterior. E aí dizer, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando tem esse negócio que alguém, mas eu não posso controlar o Espírito Santo. Aí Paulo está dizendo, então, peraí, os espíritos dos profetas estão... os profetas têm controle sobre o Espírito. Não existe essa ideia de perda de controle, que o Espírito Santo vem e a pessoa perde o controle. Então essa é outra questão que Paulo está corrigindo. E aí ele vai dizer,
Porque Deus não é Deus de confusão, sim de paz. Olha, Deus não é um Deus de confusão. Então, quando Paulo está colocando isso, Paulo está deixando claro que a forma como eles estavam compreendendo essas questões dos dons era uma confusão. E aí Paulo está dizendo, ó, vamos organizar esse negócio aqui, colocar as coisas em ordem, esse negócio de perda de controle, de que o Espírito veio e a pessoa perdeu o controle, e isso havia nas religiões de mistério, né? Aí Paulo vai dizer, olha, o Espírito, os profetas de Deus, eles tinham controle sobre o Espírito, não é conforme as religiões de mistério. E aí, concebe-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Que era indecente era a forma as mulheres falando em línguas, né? Isso estava ocorrendo na igreja. E aqui ele coloca no caso, se porém quer aprender alguma coisa, interrompe em casa seus próprios maridos, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, se for falar ou se for interrogar alguma coisa, faça isso em casa, né? Porque esse problema havia entre as mulheres, que não seria nesse outro caso aqui. Então, simplesmente Paulo ele vai, vamos dizer assim, acrescentar outras situações, né, no contexto de Coríntios, envolvendo as mulheres na igreja, a forma como elas estavam se comportando na igreja. E aí Paulo coloca também, tanto em relação à questão de línguas, como em questão outras problemas que envolvia momentos que as mulheres estavam se utilizando no culto, da fala, de maneira que isso causava uma certa desordem. Então Paulo está tentando colocar ordem. Aí ele diz, né? Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros. Se alguém se considere profeta ou espiritual, reconheça esse mandamento do Senhor que eu vos escrevo. Alguém pode dizer assim, isso aí é Paulo que está dizendo. Paulo está dizendo, ó, se alguém se considera profeta, se alguém que se considera profeta reconhece que o que eu estou falando é mandamento do Senhor, é a ordem do Senhor, não é uma ordem minha. Então, todas aquelas ordens que eu deixei, todos aqueles mandamentos em relação à forma como vocês têm que falar em línguas, e a forma como vocês têm que utilizar o dom, né, a forma como vocês têm que se comportar na igreja, né, tudo isso é um mandamento do Senhor, é uma ordem do Senhor, não é minha. E aí ele vai dizer, se alguém ignorar, será ignorado, né? Portanto, meus irmãos, procurai com zelo os dons de profetizar, e não proibais falar em outras línguas. Quando Paulo diz, não proibais falar em línguas, Paulo ele acrescenta o versículo 40, quando diz assim, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, está dizendo, não proibais falar em línguas, significa que aqueles irmãos que observaram esse texto de Paulo, a carta de Paulo, observaram a carta de Paulo, todas essas orientações dadas por Paulo, automaticamente eles iriam proibir os irmãos de falar. Eles iriam proibir. Até porque Paulo, ele traz uma solução. Bom, já que vocês querem falar na igreja, não faça assim. Faça vocês, mas é Deus. Tá, então faça vocês e Deus. Vocês assumam o risco de vocês. Mas na igreja tem que ser com ordem, tem que ser dessa forma, deve ser desse jeito. Isso é um mandamento de Deus. Não sou eu que estou, é Deus que está colocando. E aí ele coloca, dizendo, não proibais. Até porque nada que é proibido, para dizer a verdade, as pessoas elas são tendenciosas a se interessarem por aquilo que é proibido. E isso não iria causar um efeito positivo. Aí Paulo diz assim, ao invés de vocês proibirem, vocês têm que fazer com ordem. Qual é a ordem? É aquela que Paulo colocou aqui. Quando ele diz aqui, primeiro, no caso de alguém falar em outras línguas, isso é uma ordem. Primeiro, no caso, versículo 27, no caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3. Isso é uma ordem. A ordem que Paulo está dizendo aqui no verso 40, que eles têm que fazer, eles têm que submeter essa ordem. Tem que submeter essa ordem. E aí, os líderes, eles precisavam orientar. Eles deveriam orientar, não era proibir, eles deveriam orientar. Então, qual era a ordem? A ordem era essa. No caso de alguém falar em outras línguas, fale que não seja mais do que 2 ou quando muito 3. Então, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, vocês têm que falar aquilo ali,
Quando o segundo, o outro para, fala o segundo, porque ele vai dizer sucessivamente, e depois o terceiro. Mas que haja cada um intérprete. Se um fala, tem que haver intérprete. Então mostrando que aí ele não está falando de uma língua estranha, mas falando de idiomas. Porque aqui a gente viu no grego, que a mesma expressão etimológica é da ideia de idioma. Ele vai falar em idioma. Mesmo que aquele idioma fosse um idioma que você não compreendesse, de alguém que você ouviu e você falou. Possivelmente estava acontecendo na igreja de Coríntios, que possivelmente alguém estava falando um idioma, até porque Coríntios era uma cidade que entrava muitos estrangeiros, porque era marítimo, o comércio era muito forte em Coríntios, então havia muitos estrangeiros. Então ele vai deixar claro, colocar essa ordem aí, que haja intérprete. Não havendo intérprete, versículo 28, qual é a outra ordem? A outra ordem, não havendo intérprete, fica calado na igreja. Isso é uma ordem. E isso tem que ser respeitado. Fica calado na igreja. E aí ele vai dizer, bom, aí você fala com você mesmo e com Deus. É isso que você entende, dessa forma que você compreende, então a responsabilidade é sua. Mas na igreja tem que ser dessa maneira. O dom jamais pode causar prejuízo à igreja. O dom é para edificar a igreja. E quando eu uso um dom dizendo que é para me edificar e eu uso na igreja, com o objetivo de me edificar, eu estou trazendo prejuízo. Eu estou exatamente desviando do propósito. E aí, na igreja, se não há intérprete, se não for algo para edificar a igreja, eu tenho que ficar na minha, calado. Falo comigo mesmo e com Deus. Se for essa a minha compreensão, eu que tenho que assumir a responsabilidade, não a igreja. Eu que tenho que sofrer as consequências, e não a igreja. Então isso é que tem que ficar compreensível. E aí ele vai colocando. E aí ele vai colocando como tem que ser feito, como essa ordem tem que ser levada em consideração e como ela tem que ser orientada. Como tem que se orientar. Então a questão dos dons teria que ser levada à igreja no clima de orientação, uma proposta de orientação, não de proibição. Proibir não seria a solução. Proibir poderia causar um conflito maior. Então ele está orientando aí possivelmente seus líderes, não proíba. Apresente a ordem. A ordem são essas que Paulo colocou. E aí, dentro dessa ordem, se alguém está disposto a assumir o risco, ela que assuma sozinha. Mas desde que tudo tem que ser feito, e aí ele coloca com decência e com ordem, tudo tem que ser feito dentro de uma ordem. E é isso, e isto é o que Deus quer para a igreja. A igreja não pode tomar uma postura baseada na compreensão que vem de fora, ou que seja dos gnósticos, ou que seja das religiões de mistérios, ou que seja de quem for. A igreja ela precisa exatamente se basear dentro de princípios, conforme uma ordem, e sem quebrar exatamente a decência. Tem que haver decência, tem que haver ordem. E aí essa é exatamente a orientação que Paulo está trazendo para a igreja. Que Deus abençoe a todos. E no próximo estudo nós estaremos falando sobre o dom, sobre a questão de revelação. Vamos estar falando sobre a questão que envolve revelação.